governador não vai ficar interessado. Ele disse, mas eu já falei, achei melhor, tomei essa atitude, e agora? Aí nisso eu falei, agora você vai esperar, porque eu não disse que é para você fazer isso. Nisso surgiu pela internet o irmão dele, o Ricardo, verificando que tinha um mandato de busca e apreensão para minha filha. Aí eu fiquei em desespero, comecei a chorar, porque eles diziam que a qualquer momento o oficial de justiça podia bater na porta e levar minha filha. Eu dizia, mas como que vão levar uma criança de 3 anos? Eu vou entregar, olha minha filha, você vai pegar, o moço vai te levar e depois a mamãe te encontra. Mas tem que ser assim, é assim que funciona. Eu falei, então eu vou com ela. Não, não pode ir, a criança vai sozinha. E depois eu falei, mas ela vai para onde? Ela vai para o conselho tutelar e de lá o pai pega. Eu falei, mas não pode ser assim, ela tem 3 anos. Aí nisso também apareceu uma gravação que a minha filha estava ameaçada de morte. Eu não podia nem aparecer na varanda, no apartamento onde estava, tinha varanda, eu não podia aparecer, que eles diziam que tinha gente lá do outro lado que ia filmar, que aí iam mandar a polícia invadir o apartamento e me levar, porque tinham mandado de busca e apreensão. Então eu vivia um clima de desespero, um clima de... eu não podia falar, eu não podia ligar meu celular, porque ele dizia que se eu ligasse meu celular, conectava com satélite, que iam descobrir onde eu estava. Aí iam pegar minha filha. Eu não podia ligar o modem da internet no meu laptop, porque também ia conectar com satélite e ia saber onde a minha filha estava. Eu não podia levar minha filha no parquinho, porque se algum morador do prédio me visse, ia contar e ia saber onde eu estava. Então eu vi um clima de terror. A minha filha não podia ir para a escola, a minha filha não tinha roupa, porque eles não deixaram eu trazer mala, tinha que vir com uma bagagem de mão, quando eu vim de São Paulo para Manaus, carregando só o que roupas para 3 dias, porque ele disse que em 3 dias ia ser resolvida a minha pensão. E nisso eu não sabia que eram 6 milhões, porque até eu passei uma mensagem para ele, que está no meu celular gravado, os 20 mil reais mensagem eu queria de pensão, um carro que eu já andava, e como estava essa situação, ele dizendo que o Ney não ia aceitar, que o Ney ia me humilhar cada vez mais, brigar comigo, falou que eu dissesse que eu ia morar em São Paulo, porque a minha família é de São Paulo. E eu passei essa mensagem para o Dionísio, os 6 milhões surgiu da cabeça dele, porque dizendo que era a pessoa da Maria Fernanda até 18 anos, que é um apartamento em São Paulo, um apartamento em Manaus, e como a Maria Fernanda estava ameaçada de morte, tinha que ter um carro blindado. Porque mexer com esse pessoal é assim, é morte na certa. Aí ele falou assim, Renata, eu tenho uma alternativa. A gente deixar o senador Arthur ver o DVD. Não, eu chamo ele na minha casa, ele vê o DVD mas nós pedimos proteção. Ele falava que se o senador não me desse proteção, ele ia pedir asilo político, ele ia pedir extradição, ele ia me levar para a embaixada, sabe assim, terrorismo mesmo, que eu não podia ligar para falar, eu não podia falar com meu pai. Eu queria falar com meu pai, eu não podia falar com a minha mãe, eu não podia falar com ele, eu não podia falar com ninguém. E nisso foi passando os dias. Não, tinha calma, porque eles são assim mesmo, eu já vivi nesse meio, eu sei como é que é, colocando isso na minha cabeça. E foi colocado o DVD pro Arthur numa segunda-feira, foi, se não me engano, dia 22 de setembro, se não me engano. Nisso, o senador, eles lá na casa do Dionísio, mostrando o DVD. Nisso, chamaram o Cirilo, do Diário, e o Cirilo, por conveniência, pega e chama o Amazonino, sem eu saber. Aí me chamaram para ir para casa do Dionísio. Nisso já tinha saído o Amazonino e o Cirilo, só estava o Arthur. E contaram que tinham visto tal pessoa, tinham visto o DVD, ficaram impressionados e queriam me ajudar. De repente apareceram os Santos para me ajudar. Aí apareceu dinheiro. Queriam que eu vendesse o DVD. Eu disse, para lá, Dionísio, isso aqui não foi feito para ser vendido. Você disse que isso aqui era uma segurança de vida. A partir do momento que isso foi exposto, onde é que eu tenho segurança de vida? Você disse que é para assegurar a minha vida da minha filha. Eu disse, não te preocupa, porque nós vamos formar um grupo político, eu, o Amazonino, o Cirilo e o senador. Vamos formar um grupo político e nós vamos conseguir o nosso objetivo. E que o objetivo é te assegurar a vida da sua filha. Não te preocupa, que o nosso objetivo é esse. E naquela noite passamos lá, foram conversando, queriam que eu gravasse um outro DVD com explicações que eles colocaram.
coisas que fantasiosas, mais fantasiosas ainda, né, no papel que eu leio. Eu disse, eu não vou fazer isso, chega, não vou ler. E chegou até mim que o Cirilo queria que eu recebesse 2,5 milhões pelo DVD. Eu disse que meu objetivo não era dinheiro, meu objetivo era me separar. E até porque a minha separação estava ali por uma forma que o Dionísio estava conduzindo de uma forma que eu não queria. Porque eu sempre disse, eu não quero briga, Dionísio, eu não quero que exponha, eu não quero. Não, nós temos plano A, B, C, D. Estamos partindo por outros planos, porque se não deu o plano certo, o plano A, o plano B, eu disse, Dionísio, não é mais fácil deixar eu ligar pro Ney? Deixa eu ligar pro Ney, chama o Ney no teu escritório, eu vou sozinha, conversamos todos juntos. Não, isso não vai dar certo, porque o Ney vai chamar a polícia, o Ney vai fazer isso, o Ney vai fazer aquilo, e você vai perder teus direitos. Você já não tem direito de nada, você não vai ter direito, não vai poder falar com ele. Não vai falar, eu não podia nem ligar para pedir para a farmácia algum remédio, eu não tinha dinheiro, porque nessa situação toda ele disse que eu só ia e voltava, e ia ficar 2 dias, 3 dias na casa dele. Fiquei 41 dias sem poder sair. Nisso, eu não aceitei o dinheiro, falei, olha, aqui não está à venda, não vou fazer isso. E então o Dionísio falou assim, faz o seguinte, eu vou só escrever aqui, fazendo um resumo, uma fita menor, de tudo que você já falou no outro DVD, faça uma menor, então, para que se tiver que ser exposto, vai ser exposto a fita menor. Então, o Dionísio escreveu no papel, acho que eram 2 ou 3 folhas, frente e verso, e eu lendo, eu falei o que ele tinha me pedido. Por quê? Porque sempre a ameaça da busca, apreensão e a ameaça de morte da minha filha. Tá, foram passando as horas, aí o senador, eu tive uma ideia. Eu acho que seria essa ideia é boa, porque essa pessoa me deve um favor, e eu acho que isso não é muito para ele, que foi quando ele foi procurar o Omar, de madrugada. Ele foi procurar o Omar, dizendo que ele ia pedir ao Omar que intermediasse com o Eduardo, para que o Eduardo falasse com ele, já que eram amigos. Mas não, que não tinha nada político. Aquilo ali era pura maneira de me ajudar. Então, ajudar uma mãe com uma filha nos braços. E começaram a explorar, porque como o Eduardo era padrinho da minha filha, padrinho do meu casamento, então ele acha que ele tinha o porquê ajudar, já que ele era meu compadre. O senador, o Cirilo e o Ricardo Paixão, irmão do Dionísio, foram ao Omar. Aí disseram que o Omar ficou escandalizado, não sei o quê, que ia ajudar. Nisso é óbvio, quando ele foi falar com o Eduardo entendeu que aquilo era uma chantagem deles, porque o combinado não era esse, o combinado não era expor uma coisa que não era real. Aquilo era para resguardar se eu fosse ameaçada. Como ele dizia que eu estava sendo ameaçada. Bem, aí foi no dia, na terça-feira, que o Eduardo pegou e fez a coletiva de imprensa, falando que eu era uma chantagista, que na verdade, não era eu que era chantagista, eles estavam me chantageando, na verdade. E aí foi aquela confusão, aquele tumulto, todo mundo se reunindo no escritório do Dionísio, sim, e agora? Eles deram um tiro no pé. Você tem que defender, Renata, tem que defender,